Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje eu vim trazer aqui para vocês um vídeo sobre Sete Além, que se trata aí supostamente de um universo paralelo. Parece coisa de doido? Parece em primeiro momento, mas você já assistiu outros vídeos meus? Se sim, sabe que muita coisa não é coisa de doido, né? Por mais estranho que pareça. Eu tenho muita curiosidade também a respeito desses assuntos. Sobre Sete Além, exatamente não. Eu não conhecia até vocês me indicarem, mas sobre o universo paralelo, acredito que muita gente já deve ter ouvido algumas teorias, algumas coisas. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Se você tem curiosidade, a gente já vai fazer aí a prova dos 9, sabendo se é invenção ou se é verdade. Se você não acredita, talvez esse vídeo te ajude aí a ter uma certeza se de fato não existe ou existe. Então, de qualquer forma, fica aqui comigo, que de repente pode ser interessante. Se você está chegando agora por aqui, já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like já no início do vídeo, que é muito importante, me ajuda na divulgação não só do vídeo, quanto do canal também. Compartilhando esse vídeo com amigos que você sabe que curte esse tipo de conteúdo também me ajuda bastante. Ativando o sininho de notificação, você recebe a notificação do YouTube assim que eu postar vídeo novo. Muita gente tem reclamado que não tem recebido notificação, então é muito importante que vocês curtam os vídeos que vocês assistem, comentem, nem que seja um oi, um bom dia, boa noite, boa tarde. Para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que você está assistindo e que você quer ser notificado de mais vídeos novos, tá bom? Então é importante que você esteja interagindo com o canal para receber a notificação, tá? E temos dias, né, de sair vídeo. Então, assim, segunda, quarta e sexta, você dá uma olhada no canal que geralmente tem vídeo. Às vezes pode acontecer de eu não conseguir colocar um vídeo ou de segunda ou de quarta, mas o de sexta, assim, é o único dia que eu faço questão, assim, de ter mesmo, é o mais certo, né? Então, se por acaso não tiver o de sexta, eu geralmente aviso lá na minha rede social, que eu deixo aqui na tela para vocês. Então, é importante que vocês vão lá me seguir, tá bom? Tem um link aqui embaixo também com todas as minhas redes sociais. Meu site, se vocês quiserem consulta particular, lá vai ter todas as opções de consultas, valores, vocês conseguem fazer o seu agendamento. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me chamar, tá bom? E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Os primeiros relatos sobre Sete Além começaram há muito tempo, por volta ali dos anos 90, e tomaram uma repercussão maior através do Orkut. Saudades do Orkut. Lá tinha uma comunidade criada por Luciano Milite, que se chamava Sete Além, onde ele conversava com as pessoas, né, e contava ali a sua experiência, o que ele teria passado em Sete Além. Segundo Luciano, ele conta que ele estava voltando da faculdade para casa, então ele estava no ponto de ônibus esperando qualquer um ônibus, na verdade, porque, segundo ele, todos que ele pegasse que passasse ali, passaria pela casa dele. Então, não importava qual ônibus passasse, que ele pegaria. Então foi isso que ele fez, ele pegou um ônibus qualquer, sentou, estava distraído, lendo seu livro, e notou ali que estava demorando demais para chegar. Foi quando uma mulher perguntou para ele se ele estava indo para Sete Além, e quando ele se deu conta, um monte de gente ali que estava dentro desse transporte estava gritando com ele, falando para ele descer. Então ele se assustou, desceu do ônibus e viu que ele tomou um caminho diferente do que ele deveria ter tomado. Então não sei se ele chegou aí até esse lugar, né? Em algum momento, ou se essas pessoas que ele viu no ônibus tinham uma aparência diferente, né? O que fez ele acreditar que de fato se tratava de pessoas, ou que esse ônibus realmente estava indo para lá, aquela situação toda esquisita, o que fez ele de fato acreditar nisso tudo, né? Mas tem um outro relato, tem vários outros relatos, mas eu vou contar só mais esse para vocês entenderem como que funciona a questão. Em um outro relato, um homem chamado Júlio estava em um banheiro de shopping, mas quando ele saiu de lá, quando ele saiu do banheiro, é como se ele não tivesse mais na nossa realidade, era tudo muito mais obscuro, as pessoas se pareciam com a gente, mas muito aquela coisa de filme de terror, sabe? Olhos amarelos ou negros, fundos, aquela cara mesmo
assustadora. As lojas vendiam coisas sinistras como ferradura, ganchos. Ele até se assustou com uma criancinha, né? Que em primeiro momento parecia normal, mas quando vira, a garotinha também com um semblante bem ruim, bem tenso, bem macabro mesmo. Então ele volta pro banheiro, tenta fazer uma ligação, mas o celular dele estava sem sinal e sem bateria. Então, quando ele sai, já está tudo normal de novo. Bem sinistro, né? Principalmente muito difícil de acreditar. Mas, assim como eu falei pra vocês, muita coisa que eu não acreditava se mostrou ser verdade, né? Muita coisa assim que em primeiro momento parece ser improvável, que nem a história dos seres de fora da Terra, a gente vê que de fato pode ser real. Então, vamos ver o que as cartas nos dizem com relação a isso. Tem muitos relatos que contam isso, né, de Sete Além, mas em sua maioria é a mesma coisa, as pessoas não sabem como fazer para chegar, nem para sair, apenas acontece, né? Então, assim, é como se elas entrassem lá por engano, entende? Então vamos ver até que ponto que essa história é verdadeira ou não, tá? Vamos ver. Vamos lá. Sete Além é real? Vamos ver se Sete Além é real. Assim, Sete Além existe? O lugar com esse nome, essas características, eu diria que não. Eu diria que não, pelo que eu tô entendendo, tá? Existem universos paralelos? Sim. Pelo que eu tô vendo, sim. Existem portais que nos levam até ele? Sim. E aí me faz lembrar muito do caso do Triângulo das Bermudas. Se lembram que eu fiz? Que se tratava de um portal. Pode ser sim o portal, não sei se eu citei isso, mas pode ser sim o portal para um universo paralelo. E acredito que pode ter em muitos lugares. Por isso que isso acontece assim, em locais aleatórios. Porque eu acho que depende muito da frequência que você está, do lugar. Você tem que estar próximo ou nesse portal, né? Também tem a sua energia, né? Então a frequência, o lugar e o momento exato. É mais uma questão de estar no lugar errado, na hora errada, que nem eu falei pra vocês lá no vídeo do Triângulo das Bermudas, entende? Mas, então, Jéssica, o que aconteceu com esse pessoal que diz ter ido para Sete Além? Eu acho que o primeiro, ele pode ter sido vítima de um obsessor ou de um espírito ruim, tá? Ele me diz aqui disso.
de ser espiritual. A pessoa pode não ter mentido, tá? Não mentiu, mas não foi normal. Então pode ter sido algo de um espírito, né, maldoso mesmo, para colocar medo naquela pessoa, obsediando mesmo. Mas não que ele tenha sido levado para outra realidade. Apenas foi algo que esse espírito pode ter feito ele achar que aconteceu. Vocês entendem? Às vezes é difícil de explicar mesmo. Me diz muito mais que essa pessoa foi vítima de um espírito ruim que levou ele para esse lugar porque ele estava nessa frequência, entendem? E aí, muitas pessoas acreditando nisso pode ter colaborado ou até fingindo mesmo, tá? Mas assim, em sua grande maioria não foram para lugar algum, tá? Isso que eu vejo aqui. Essas pessoas que podem ter ido, podem ter sido vítimas de espíritos que sabiam que elas estavam nessa vibração, entende? Um lugar com essa característica, eu não sei se tem mesmo. Principalmente nessa questão de, sei lá, eu tô aqui nesse lugar e esse lugar existe em outro universo, uma realidade para ela de forma trevosa. De repente, em um universo paralelo, eu estaria fazendo vídeos de magia com pata de aranha e barata. Viagem, né? Mas assim, isso eu acredito que não existe. Entendem? Não acredito que existe essa questão de ter cópia do nosso universo, da nossa realidade, que existe uma outra eu, ou do mal, ou sabe, uma cópia de mim diferente. Eu não vejo isso. Então, sim, acredito que há um universo paralelo ao nosso, mas não dessa forma. Muita coisa, sim, é ilusão da cabeça das pessoas, tá bom? Não, ao meu ver, não tem isso de, principalmente dessa forma obscura, assim, bem vibes sobrenatural mesmo. Não tô vendo que é real, tá bom? Muita gente se aproveitando disso pra ganhar alguma coisa, porque assim, o imaginário, né, coletivo. Então, as pessoas compram essas histórias e são coisas mesmo que são criadas, que são inventadas, né? Existem muitas, que nem do Slenderman, por exemplo, porque as pessoas gostam desse tipo de coisa. Então, mas não quer dizer que é verdade, tá? Então, vejo que sim, existe, mas não dessa forma. Não dessa forma que estão falando, tá bom? Principalmente nessa realidade, nessas características, né? Mas sim, tem gente que tem essas experiências, tá bom? De fato. Como é, gente? Realmente não sei, tá? Deixa eu ver aqui. Então, assim, pode sim haver, eu não digo nem cópias da gente, porque assim, o povo pode acabar criando viagem em cima disso. Mas, de repente, com as mesmas características, ou muito parecida, entende? Poderia até ser geneticamente, sabe?
não tem DNA, que cada um tem o seu? Eu acredito que poderia até ter com relação a isso, sabe? Em outro universo, mas não como se fossem apenas repetições da gente, não. Eu acredito que, assim, o que eu tô entendendo é que pode ter sim, com as características nossas, vivendo a vida deles, sabe? Com outra vida, outras questões. Isso que eu tô vendo. Não apenas sendo uma cópia, um robô que não importa o que eles façam, que vão estar apenas repetindo coisas da gente aqui, não. Tá? Então, acredito sim que em um outro lugar, tá bom? Em outro lugar que a gente vá, sim, pode ter isso. Muito parecido com o nosso universo, mas muita coisa é ilusão, tá bom? E existem sim esses portais, mas eu acho, gente, que não é nem positivo pra gente aprender a ir. Que o ser humano, se ele tem acesso a coisa demais, é capaz de dar alguma M. Entende? Quanto mais limitado for o ser humano, com essa mente que a gente tem hoje, com esse nível de evolução, melhor. Que quanto mais a gente ganhar poder sobre alguma coisa, tendo essa mentalidade que a gente tem, já era. Então, eu acredito sim que principalmente geneticamente pode ter alguma semelhança, tá? Não digo nem cópias, mas seres compatíveis com a gente lá do outro lado. E aí me fala dessa semelhança, tá? Mas não vivendo a nossa vida. Acredito sim que tenha, assim, a vida deles, tá? Então, é isso. 7 além de fato, com essas características, eu não vejo existindo, tá? Eu vejo que as pessoas sim vão até lá, conseguem ir para outra dimensão de forma aleatória, que estava no lugar errado, na hora errada, mas as pessoas fantasiam muitas coisas. Vocês sabem, com certeza, já passaram por isso, das pessoas fantasiarem muito a história, assim, tipo, aconteceu isso aqui, a pessoa coloca. Entende? Então, para a história ficar mais interessante, sabe? Mas não que seja verdade de fato, como eles colocaram. Então, a primeira pessoa que eu acho que passou por isso pode ter sim passado essa coisa bizarra, mas não significa que ele foi mesmo até aquele lugar. Acredito mais que foi uma ilusão que um espírito ruim colocou na cabeça dele, fez ele acreditar que ele estava lá. E outras pessoas podem sim ter ido até um universo paralelo e fantasiado muito a situação, colocando daquela forma horrível, entende? Então, sim, existe, acredito muito na existência de outra realidade, mas afinal de contas a gente nunca vai saber exatamente como é até a gente passar. Quem sabe alguém realmente não foi e tem uma descrição sincera de como realmente é, né, e o que aconteceu. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Me diz aí se você acredita, se você já tinha ouvido falar, se você tem algum relato para contar pra gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.